Agora nós podemos ir para a palavra de Deus. Então, vamos juntos. Romanos capítulo 9, abre aí a sua Bíblia. Você que está aqui, você que está em casa, abre a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 9. E nós já estamos nesta aventura, chegando a Romanos 9, versos 19. Acredita? Passando tão rápido, né? E já estamos chegando em Romanos, capítulo 9, verso de número 19. E o tema da nossa conversa hoje é Soberano é o nosso Deus, parte 1. Porque dividi a mensagem de hoje em duas partes. Teríamos aí 10 versos para falar hoje, mas eu entendi que cortaríamos na metade. Então, na próxima semana nós voltamos. Na próxima semana não, né? Daqui 2 semanas nós voltamos a Romanos novamente no capítulo de número 9. Então vamos lá. Queridos, até aqui, o que nós já vimos em Romanos 9. Nos versos de 1 a 5, nós trabalhamos a questão referente à tristeza do apóstolo Paulo. Vimos ali que um dos principais motivos para aquela tristeza era o fato de que os judeus não abraçavam e não abraçaram o evangelho. Os versos de 1 a 3. E isso colocava em xeque o valor dos privilégios e promessas que Deus havia dado a eles. Versos 4 e 5. Paulo estava inconformado. A pergunta ali e o sofrimento de Paulo era: como diante de tantas evidências do favor de Deus, os judeus, os seus irmãos, seus compatriotas, foram capazes de rejeitarem o Messias? E aí abriu-se pergunta: será que a rejeição dos judeus seria uma prova de que a palavra de Deus havia falhado? Não falhou. E então nós trabalhamos a mensagem com uma pergunta: a palavra de Deus falhou? Os versos de 6 a 13 de Romanos 9. E concluímos que a palavra de Deus não falhou, nunca falhará. O argumento do apóstolo Paulo diz que o verdadeiro povo espiritual de Deus sempre se baseou no chamado gracioso e soberano de Deus, e não numa identidade étnica. Paulo argumentou desta forma e nós concluímos assim: Deus estar livre para eleger, escolhendo somente alguns dos judeus para a salvação. Por quê? Porque Deus nunca prometeu salvação a todos os descendentes biológicos de Abraão. E esse foi o argumento exposto por Paulo em Romanos, capítulo 9, dos versos 6 ao 13. O nosso último encontro, nós tivemos como missão responder a pergunta: há injustiça da parte de Deus em escolher quem Ele quer escolher? Romanos 9, dos versos 14 ao 18. A pergunta foi satisfatoriamente respondida pela palavra de Deus, mostrando que Deus é livre para demonstrar misericórdia a quem Ele quer. Os versos 15 e 16. Respondendo também que, onde todos estão condenados, não há injustiça da parte de Deus escolher salvar alguns. Verso de número 17 de Romanos 9. Dizendo também que os endurecidos seguem endurecidos para receberem o que merecem. Verso de número 18. E concluímos que, logo, tem Deus misericórdia de quem Ele quer e também endurece a quem lhe apraz. E a isso não há injustiça da parte de Deus. E hoje, a nossa missão, não diferente e nem mais fácil do que a da semana passada. Nós seguimos aqui os passos de Paulo. Seguimos aprendendo também as respostas de Paulo, argumentando com o seu opositor imaginário, ou não. Eu já falei sobre isso. Paulo, ele usa de um estilo de escrita que é descrito como diatribe, que é perguntas e respostas. Ele vai argumentando desta forma no texto, no livro de Romanos, ele usa muito esse estilo. Então, perguntas e respostas, como se tivesse alguém interrogando Paulo e Paulo respondendo. Mas nem sempre é a realidade. Alguns vão dizer que Paulo estava imaginando que estas perguntas pudessem aparecer. E então, logo que
antes que fossem feitas, Paulo escrevendo, já respondia às perguntas. Será que estava inspirado pelo Espírito Santo ou não? Será que o cara era capaz de escrever com talento, com o dom que Deus deu a ele ou não? Então Paulo segue argumentando para dar resposta à pergunta: há direito para que o ser humano questione a vontade de Deus? Essa é a pergunta que nós tentaremos responder hoje. Lembremos que o verso de número 19 diz assim: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à vontade de Deus? Essa é a pergunta. Como se alguém dissesse: Deus se queixa do quê? Se nós o obedecemos, o fazemos porque ele sabe que nós vamos obedecer. Se nós o desobedecemos, o fazemos porque ele nos induziu, porque ele sabe todas as coisas. Este é o argumento. Alguém estava dizendo que não importa o que viesse a fazer, Deus já sabia. Então, Deus não teria o direito de ficar bravo ou triste ou reclamar de Israel, porque não do povo judeu ou de quem quer que seja, por não haver obediência ou desejo de andar com ele da parte do coração do homem. E então, com base nesses questionamentos, nós chegamos ao verso de número 19 de Romanos 9. Leia o texto comigo aí na sua Bíblia. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Ao opositor imaginário falando com Paulo. Pois quem jamais resistiu à vontade, à sua vontade? O opositor imaginário perguntando para Paulo sobre do que se queixaria Deus. E aí Paulo, pensando nesse opositor imaginário, Paulo vai dar respostas. Verso de número 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Eu separei esse texto aqui em duas proposições de argumentações de Paulo. E nós vamos à primeira delas agora. Vamos observar o que Paulo está falando para responder a este opositor imaginário. A primeira coisa que Paulo faz, os versos 20 e 21, Paulo expõe a pequenez humana frente à grandeza do Deus Criador. Paulo é espetacular nisso. Paulo, ele sabe como fazer isso com maestria. Olha só, verso de número 20 e 21, o que diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Paulo está respondendo ao seu opositor imaginário. Paulo começa a interpelá-lo. Paulo começa a questionar este opositor presunçoso, arrogante, que pode ser imaginário, mas bem pode Paulo ter ouvido esses questionamentos na sua caminhada cristã. Paulo coloca o questionador em seu determinado lugar, em seu devido lugar. Paulo, como sempre, se utiliza da própria palavra de Deus para embasar a sua argumentação. Quando nós lemos os textos de Paulo, estão recheados da palavra de Deus. Paulo conhecia a palavra de Deus e utilizava a palavra de Deus para formar um lastro, uma base, um alicerce para as suas respostas e para a escrita dos seus livros. Ou as suas cartas, como melhor queira colocar.
E então, aqui não é diferente. Paulo está utilizando aqui da palavra de Deus. O Antigo Testamento, com certeza. Isaías 29, os versos 15 e 16 diz assim: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem às escuras. E dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Isaías, capítulo 64, versos 8 e 9, diz assim: mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, e tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Mas talvez o que mais se encaixa aqui, e tivesse mais vívido no pensamento de Paulo, na mente de Paulo, ao refutar, ao confrontar este opositor imaginário, talvez seja Isaías 45, 9, que diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Aqui em Isaías 45, 9, é o que está formando, provavelmente, possivelmente, o pensamento de Paulo. Mas Paulo também conhecia muito bem o que Jeremias havia dito. Jeremias, capítulo 18, os versos de 1 a 6, trata novamente do mesmo assunto. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Paulo conhecia todos esses textos. Paulo sabia todos esses textos. Paulo sabia como aplicar esses textos. E também nós percebemos Paulo tratando do mesmo assunto em outras cartas dele. Quando ele escreve para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 20, Paulo vai dizer o seguinte: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. A mesma pegada, o mesmo pensamento. A palavra de Deus lá em Provérbios, capítulo 16, o verso 4, diz: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Portanto, quando o opositor chega para Paulo, dizendo: do que se queixa o Senhor? Ou ele sabe o que faz, ele sempre faz o que quer, e então não pode nos cobrar. Ou quando o opositor diz: Paulo, não é justo que o Senhor faça isso, ele escolheu quem ele quis, salvou quem ele quis e condenou também quem ele quis. A injustiça da parte do Senhor. Paulo está argumentando que não há injustiça da parte do Senhor. Paulo está argumentando que Deus é livre para fazer o que ele quiser fazer. William Hendrickson diz: se até mesmo um oleiro tem direito da mesma massa de barro de fazer o vaso para a honra e outro para a desonra, então com certeza Deus, nosso Criador, tem direito da mesma massa de seres humanos que por culpa própria deles, seres humanos,
precipitaram-se no poço de miséria. Então, eleger alguns para a vida eterna e permitir que os demais permaneçam no abismo da degradação não é injustiça da parte de Deus. Não é injustiça da parte de Deus. Deus pode fazer o que Ele quiser. Não há dúvidas que nós somos barro diante de Deus. Somos uma fagulha de nada diante de Deus, diante do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Não há dúvida, a autoridade de Deus sobre o ser humano é maior do que o oleiro sobre o barro. E por que nós podemos chegar a essa conclusão? Essa conclusão ela pode ser facilmente percebida observando a lógica da criação. O oleiro não faz o barro, mas tanto o barro quanto o oleiro foram feitos pelas mãos de Deus. Porque Deus é poderoso, Deus é onipresente, é onisciente, onipotente. Deus está no controle de todas as coisas, não o homem. Portanto, ele pode fazer o que ele quiser. Deus não pode ser manipulado pelos homens, mas Deus é quem molda o homem como o oleiro faz com o barro. A nossa pequenez diante de Deus está estampada. Está estampada diante de nós. E então, Paulo responde ao opositor imaginário que Deus é livre para fazer o que ele quiser fazer. Deus é o oleiro eterno. Então imagine comigo, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. O ser humano é caído. O barro o ser humano como barro é um barro corrompido. Mas Deus, com sua infinita misericórdia e perito oleiro, ele escolhe fazer de algumas massas corrompidas vasos para a sua glória. E não há injustiça nisso. Onde todos estavam mortos, Deus escolher ressuscitar alguém é injusto? Não há injustiça nisso. E Paulo segue a sua argumentação, respondendo ao opositor imaginário, se há direito do ser humano em questionar Deus nas suas decisões, por que Deus escolheu salvar A e não B? Por que Deus escolheu o A e não o B? Por que Deus escolheu o C e não o D? Paulo segue, ele vai, em segundo lugar, dizer que Deus é glorificado tanto na salvação dos eleitos, quanto na condenação dos que se perdem. Isso aqui é importante pensar. Versos 22 e 23. Deus é glorificado em tudo, em todas as situações. Tudo que os seus olhos veem e o que os seus olhos não veem servem para a glória de Deus. Tudo foi criado para um único fim: glorificar a Deus. Tudo. Portanto, Paulo vai dizer isso, que Deus é glorificado tanto na salvação dos eleitos, quanto na condenação dos que se perdem. Que diremos, pois? E aí o argumento dele, versos 22 e 23. Olha aí na sua Bíblia para você acompanhar comigo. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Algo importante é distinguir quem são os vasos de ira e os vasos de misericórdia nesse tempo. Os vasos de ira são os impenitentes, aqueles que com o coração endurecido foram endurecidos por Deus. Lembra que eu já expliquei sobre isso no nosso encontro anterior? São os mesmos que rejeitaram e foram rejeitados por Deus. São aqueles a quem Deus suportou com paciência e em quem manifestou o poder do juízo de Deus. Mas é importante pensarmos que o plano de Deus não é mostrar ao ímpio sua ira, o seu poder. Na verdade é assim, o plano de Deus
é mostrar a sua ira e o seu poder para o ímpio, mas não agora. Por isso Deus suporta com longanimidade. Por isso Deus suporta com paciência. Porque não é ainda o momento de Deus despejar a sua ira sobre o ímpio. Deus os deixou viverem de forma como quiseram, ou como quiserem. Deus os entregou às suas próprias paixões. É isso que Deus fez com os vasos de ira. É isso que Deus fez com os ímpios. Deus entrega-os às suas próprias paixões. Deus permitiu que comessem, bebessem, prosperassem e aproveitassem ao máximo de tudo aquilo que Deus criou. Deus suportou tudo isso com paciência, com longanimidade. Por quê? Porque ainda não é agora o momento de Deus despejar a sua ira e o seu juízo sobre o ímpio. E é isso que o texto está dizendo. Deus suportou. Deus continua suportando. Mas não será assim para sempre. Isso pode ser o motivo pelo qual vemos pessoas ímpias morrerem em paz, sem ter sofrido coisa alguma durante a vida. Sabe aquela pessoa que você fala, não é possível. Fez tudo de mal, tudo de ruim, mas aqui na terra não encontrou nenhuma punição. Termina a vida rindo da cara de todo mundo. Tinha uma novela, não sei que novela foi, em que ano foi, que o cara entrava no helicóptero, ele era como se fosse um político corrupto, e antes dele ser pego, ele entra no helicóptero e ele dava uma banana para o Brasil. Eu não sei que novela era aquela. Acho que a novela Vale Tudo. Nem sei que ano foi aquilo. O ímpio faz mais ou menos isso, na cara de Deus. Ele vai terminando a vida na sua impiedade, entregue aos seus pecados, andando em passos largos no seu pecado e achando que vai terminar a vida como aquele ator da novela, dando uma banana para todos e para Deus principalmente. Mas tudo isso ele faz porque Deus ainda está suportando com paciência e com longanimidade esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, porque Deus entregou tais pessoas às suas paixões. Deus permitiu, Deus deixou. Falou, vai lá, pode fazer, pode seguir, pode caminhar. Vai andando aí. Deus é tão paciente em não punir, destruir esses que já merecem, já nessa vida, ser punidos, que até o salmista, no Salmo de número 73, teve inveja do ímpio. Ou você acha que ele invejou o ímpio por quê? Porque o ímpio estava sofrendo? Porque o ímpio estava se perdendo em lágrimas, chorando de tristeza pelos problemas que a vida trazia? Nada. O ímpio estava caminhando alegremente, regozijando-se. E aí o salmista olha e fala, isso não é possível. Ele chegou a ter inveja do ímpio. Tudo isso porque Deus, com muita paciência, com longanimidade, tem suportado os vasos de ira. Deus está dizendo, ainda não é hora, ainda não é tempo. Continuem, sigam onde vocês estão, mas não será sempre assim. Deus tem o seu tempo preparado para despejar sua ira santa sobre esses vasos de desonra. A ira divina ela não pode ser comparada com a ideia de ira humana. Por quê? O ser humano ele relaciona a ira com malícia, perversidade, vingança, rancor, amargura. E Deus não pensa desta forma. Deus vai agir com justiça. Justiça santa. Deus, mesmo vendo a maldade humana, ele faz nascer o sol, que brilha sobre o crente e o ímpio. Deus faz cair a chuva, que floresce os campos do crente, mas também do ímpio. Deus, com muita paciência, tem suportado
os vasos de ira, porque ainda não é o momento. Mesmo os que sofrerão o juízo divino contam com a vida, ou durante a vida, com a graça comum de Deus em seu caminhar. Mas chegará o dia em que sofrerão o justo juízo de Deus. Por isso não se pode pensar que o ímpio está vivendo em bom lugar. Não vai ser possível subir num helicóptero e dar uma banana, como se tivesse ficado tudo impune, como se tivesse ficado tudo sem punição, sem condenação. Porque Deus, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus onipotente, é quem está ainda agindo com paciência e longanimidade para com esses vasos de ira. Porque Deus escolheu assim. Porque Deus quer fazer assim. E aqui há uma pergunta. E o crente pode virar para Deus e dizer: o Senhor é injusto, porque o Senhor está fazendo prosperar o ímpio. E eu que sou crente, sou teu filho, estou passando por uma crise terrível. Pode o crente virar para Deus e então dizer: Senhor, o Senhor é injusto, porque veja bem, a empresa do ímpio prospera mais do que a empresa minha, que sou teu filho. O crente pode virar para Deus e questionar: Senhor, o ímpio está andando bem, com saúde, a casa dele está muito bem, todo mundo com saúde, mas a minha, que sou teu filho, tenho doença na minha casa? Não, não pode. Não pode. Porque Deus age com paciência e com longanimidade para com esses ímpios também. Da mesma maneira com que está agindo com você. Mas agora nós vamos para os vasos de misericórdia. E você vai entender qual é a diferença entre o vaso de ira e o vaso de misericórdia. Vasos de misericórdia são aqueles quem Deus escolheu por sua graça e puramente por sua graça para derramar sobre eles a sua misericórdia e dar-lhes a riqueza da sua glória. Veja que os vasos de misericórdia, diz a palavra de Deus, que foram eles preparados por Deus de antemão. Ou seja, Deus preparou. Você está sentadinho aqui nessas cadeiras hoje, ouvindo a palavra de Deus, porque Deus preparou você de antemão. Você abriu o seu coração para Deus, porque Deus, de antemão, preparou você para que um dia você ouvisse a palavra dele e as suas escamas dos olhos caíssem. E o seu coração, que era de pedra, se tornasse num coração aberto para que a palavra de Deus, aquela descrita em Hebreus como penetrante, cortante, chegasse no seu coração e o atingisse de maneira que ele não suportasse a graça de Deus. E então quedasse de joelhos diante do Cristo Redentor e deixasse as suas vidas, a sua vida nas mãos dele, para todo sempre. Porque Deus de antemão fez isso por você. Deus de antemão fez isso por mim. Mas aparentemente esses vasos de misericórdia, andando na terra, sofrem também muitas dificuldades e crises. Os crentes ficam doentes, os crentes são traídos, os crentes são roubados, os crentes ficam desempregados, os crentes tomam prejuízos em seu negócio, os crentes experimentam luto. Eles vivem a vida comum de um ser humano também. Mas a esse há uma diferença. Que olha que Deus não promete isso ao vaso de ira. Deus não promete isso ao ímpio. Portanto, antes de você invejar o ímpio, eu quero convidar você a olhar para mim agora e ver a diferença que há em ser vaso de misericórdia, em ser escolhido por Deus. Por quê? Porque os escolhidos do Senhor pertencem às promessas de que o Espírito Santo o ajudará. Romanos 8:26. A estes pertence a promessa de que o Espírito Santo o assistirá. Romanos 8:26.
A estes pertencem também a promessa de que todas as coisas cooperarão para o seu bem. Romanos 8:28. A estes também são dada a promessa de que Deus é por eles. Romanos 8:31. A eles também é dada a promessa de que não há mais condenação pesando sobre os seus ombros. Romanos 8:34. A estes que são vasos de misericórdia é dada também a promessa de que ninguém poderá separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso número 35. E por fim, aos vasos de misericórdia é dada a promessa de que um dia serão glorificados por Deus. Romanos capítulo 8, verso número 30. Enquanto os ímpios estarão recebendo o juízo eterno, os vasos de misericórdia estarão ouvindo a voz de Deus, convidando-o para a morada eterna, dizendo: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, verso de número 34. Portanto, Deus suporta o ímpio com longanimidade e com paciência, porque o final deles será de juízo pesado. Portanto, quando você se sentir tentado, assim como o salmista se sentiu, a sentir inveja do ímpio, lembre-se que todas as benesses dele, ele recebeu aqui na terra. E não há mais nada para ele no céu, na vida eterna, não haverá alegria nesse, para o vaso da ira. Por isso, querido, você que é vaso de misericórdia, resgatados por Cristo, ande nos caminhos do Senhor, ame o Senhor, não crie contendas com o Senhor. Entendeu a diferença entre um e outro? Entendeu que vale a pena estar entre os vasos de misericórdia? Então, querido, você vai me perguntar, mas pastor, sou eu quem decido ir a Deus? Eu vou dizer a você, não é você quem decide, mas Deus o chama. E se você está ouvindo essa mensagem e o seu coração ardeu, o seu coração queimou, é sinal de que Deus está chamando. É sinal de que Deus quebrou esse coração de pedra seu e amoleceu esse coração para a palavra de Deus entrar. Pode ser o sinal de que você é o escolhido por Ele para fazer parte dos vasos de misericórdia. Então, não protele isso. Renda-se ao Senhor Jesus Cristo. Renda-se a Ele. Não amanhã, mas hoje. Não daqui um pouco, mas agora. Porque exposto está quais serão os resultados eternos para a vida dos vasos de ira e dos vasos de misericórdia. Se você ouviu esta mensagem, o seu coração queimou, renda-se ao Senhor Jesus. Mas como faço, pastor? Vou te ensinar agora. Ore. Ore ao Senhor, diga assim, olha, Senhor, eu ouvi a tua palavra e o meu coração queimou. Eu nunca havia sentido isso antes. Pode ser que o Senhor esteja me chamando. Pode ser que o Senhor queira me salvar. E então, Senhor, se esta é a tua vontade, rendido estou. Salva. Eu preciso da tua salvação. Se você conseguir fazer essa oração, pronto. Significa que Deus amoleceu o seu coração. Significa que Deus rebentou esse coração de pedra e colocou um coração e Deus quer que esteja aí dentro do seu corpo. E quero concluir essa mensagem voltando aqui.
há direito para que o ser humano questione a vontade de Deus? Não. Esse texto não deixa dúvida. Não. Deus tem o direito de fazer o que lhe apraz com suas criaturas. Deus pode fazer o que ele quiser. Deus é o Criador e nós somos as criaturas. Deus é o Santo e nós, pecadores. Deus é onipotente e nós, seres limitados. Deus é o oleiro eterno e nós, barro, e um barro corrompido. Seria, de nossa parte, petulância e arrogância queixar-nos de Deus, questionar Deus, cobrar de Deus alguma coisa. Jamais poderemos colocar-nos no lugar de Deus, muito menos pôr em xeque o seu direito absoluto de fazer com suas criaturas o que lhe apraz. Deus faz o que quer, com quem ele quer, na hora que ele quer. Deus não é apenas criador, ele é também governador moral do universo. Ele conduz tudo, ele dirige tudo. Deus tem todo o direito de lidar com os pecadores como ele queira. Deus pode perdoar pecadores, mas Deus também pode punir pecadores. Ele pode fazer o que ele quiser, porque todos são criaturas. Por isso, e somente por isso, Deus escolhe alguns para salvar e a outros deixarem sua condição de morte em seus delitos e pecados. Interessante isso, não é? E em nada há injustiça da parte de Deus. Em nada. Aqueles que foram salvos pela pura misericórdia de Deus. Mas aqueles que foram condenados por causa de seus próprios pecados. Deus faz o que ele quer, a hora que ele quer e com quem ele quer. E aí eu quero fazer algumas aplicações nesse texto. A primeira delas, Deus nos convida, e a palavra de Deus nos convida a aceitar a vontade de Deus. E quando nós aceitamos a vontade de Deus para a nossa vida, é a escolha mais inteligente que podemos fazer. Não questione Deus. Aceite. Aceite a vontade de Deus. Ah, mas não está fácil, a minha vida está muito difícil, a minha situação está muito difícil. Aceite, Deus está vendo. Deus não está longe de você. Deus não o abandonou. Deus está cuidando de você. Deus está vendo o seu sofrimento. Portanto, aceite a vontade de Deus para esse tempo, para essa situação. Aceite a vontade de Deus. Aceite a vontade de Deus para todas as situações. Essa é a escolha mais inteligente que podemos fazer. Uma outra aplicação que nós podemos fazer ao observarmos esse texto é: seja humilde diante de Deus. Precisamos ser humildes diante de Deus, pois ele é o oleiro eterno e nós somos o barro nas mãos dele. E então, Deus pode nos quebrar quantas vezes ele quiser. Deus pode reformular-nos quantas vezes ele quiser. Deus pode nos moldar da maneira e a maneira que ele quiser, porque ele é o oleiro e nós somos barro. Portanto, sejamos humildes diante de Deus. Uma outra aplicação que esse texto nos chama e nos convoca a fazer, e que devemos fazer, é: confie no propósito divino. Confie. Creia, Deus tem um propósito específico para você e para mim. Mesmo que nós não estejamos compreendendo nada nesse momento, tudo está sendo feito para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, tudo está caminhando
bem. Se é para a glória de Deus, tudo terminará bem. Portanto, confie no propósito divino. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar no plano que Deus traçou para a nossa vida. E Ele traçou um plano para a nossa vida. Ele tem esse plano escrito. E Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. E por último, uma aplicação não menos importante. Reflita sobre a ira e a misericórdia de Deus. Precisamos refletir sobre isso. Eu e você precisamos refletir sobre isso. Sobre a ira, sobre a misericórdia de Deus. Talvez essa reflexão faça-nos prestar maior atenção nas bênçãos que sobrevirão aos vasos de misericórdia e também observar a tragédia que se abaterá sobre os vasos de ira. Reflita sobre a ira e a misericórdia divina. É uma aplicação interessante para fazermos. E lembre-se, Deus é o Criador. Soberano é o nosso Deus. E para tanto, não há direito para que o ser humano questione a vontade de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está batendo aqui em Romanos 9 o tempo todo. O tempo todo. Gerando respostas, trazendo respostas a esse tipo de pergunta. Gerando material para colocar no nosso coração o desejo de nos aproximar de Deus, não por obras e nem por merecimento, mas humildemente, através da cruz de Cristo, pela fé em Cristo Jesus. E somente pela fé em Cristo Jesus. Apenas em Cristo Jesus está a nossa salvação. Agora, precisamos também valorizar a nossa salvação. E aqui eu convido você a pensar: como você tem valorizado a salvação de Cristo Jesus na sua vida? Como você tem vivido a salvação? Porque ser um vaso de misericórdia, ter sido escolhido por Deus, é algo esplêndido, espetacular, e que você mesmo sabe, não é para todos, não foi para todos. Deus, olhando para todos que estavam mortos, para todos os que estavam caminhando para o inferno, estendeu sua mão de poder e misericórdia e resgatou alguns. Dentre eles, você e eu. Não por merecimento, não por algo que nós tenhamos feito, mas por pura misericórdia da parte de Deus. E aí, como eu e você tratamos Deus após essa demonstração de misericórdia tão grande por nós? Parafraseando meu filho Gabriel, quando ele está muito bravo com alguma injustiça, com alguma coisa que acontece, e ele diz assim: aquela pessoa cuspiu na face do outro, a pessoa fez tanto para ela, ajudou-a, cuidou, confiou, e aquela pessoa cuspiu na cara dela ao fazer tal coisa. E aí eu parafraseio aqui, parece que nós, com a nossa insolência, a nossa arrogância em não reconhecer a misericórdia de Deus, em não viver uma vida cristã que Deus espera que vivamos, é como se nós estivéssemos fazendo isso, cuspindo na graça, na misericórdia, no amor de Deus, demonstrado a nós ao nos salvar. Trocar Deus por qualquer coisa é parafrasear o que o Gabriel diz: cuspir na face de Deus. Porque o preço foi muito alto. Cristo Jesus se ofereceu por nós. Portanto, há um convite a refletirmos também como estamos vivendo a nossa vida cristã. Porque ser um vaso de misericórdia foi a expressão máxima do amor de Deus por mim e por você. Você deveria abrir mão de qualquer coisa para andar nos caminhos do Senhor.
você deveria priorizar andar com Deus acima de qualquer coisa na vida. Eu deveria fazer tal coisa. Ainda estou a caminho disso. Reconheço. Longe ainda de conseguir tal coisa. Mas a palavra de Deus nos convida a fazermos isso. E a minha esperança é que hoje eu tenha sido melhor que ontem, que amanhã eu esteja mais próximo ainda de Deus. E a minha esperança e a minha oração é que você também, irmãos amados, crentes no Senhor Jesus Cristo, tenham o mesmo desejo de amanhã estar mais próximo de Deus do que hoje. Eu queria convidar o pastor Ronaldo para que nós estivéssemos agora ministrando a ceia aos nossos irmãos. E diante desta mensagem, convidar você a refletir a respeito da cruz de Cristo. Você pode fazer isso com alegria? Sim, porque nós devemos agradecer mesmo, sermos muito gratos a Deus pelo que Ele fez por nós.